Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por acaso não ouviram? Por acaso não escutaram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a tua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías mais atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Um povo rebelde e contradizente. O significado de contradizente, você sabe. Um povo que não tem uma opinião ou um caráter definido, uma decisão definida, que está sempre contradizendo de opiniões, de valores, de princípios, que não tem lado definido, que não tem opinião definida, que não é conclusivo na sua opinião, que não é conclusivo no seu propósito. É aquela pessoa que a gente pode classificá-la como indefinida. Ela é indefinida. Ela não tem uma definição certa do que quer, do que deseja, do que almeja para a vida dela. Ela não tem uma definição certa do que ela realmente deseja na vida dela. Ela contradiz sempre sobre estar ou não na presença de Deus, ficar firme ou não com o Senhor, ficar firme ou não na presença do Senhor. Ela não tem um padrão estabelecido. E quando uma pessoa não tem um padrão estabelecido, quando ela não tem um propósito estabelecido na vida dela, essa pessoa facilmente ela rompe os laços dela com o Senhor, ela rompe o compromisso dela com o Senhor, ela rompe a comunhão dela com o Senhor. A gente percebe nessas palavras ditas aqui por Paulo, anteriormente ditas por Isaías no capítulo 53, a gente percebe aqui um certo desgosto nessas palavras. Você percebe em Isaías um sentimento de frustração. Você percebe em Isaías um sentimento de frustração. De como alguém que pregou, ensinou, falou, mas é como se tudo aquilo tivesse sido feito em vão. De alguém que pregou incansavelmente, de alguém que ensinou incansavelmente, de alguém que não deixou de falar, que não deixou de pregar, mas como se suas palavras tivessem sido todas jogadas ao vento, como se suas palavras tivessem sido todas jogadas no ar, como se ele estivesse todos os dias ali pregando e ensinando e transmitindo a mensagem de Deus a um povo que não ouvia, que não escutava, que não atendia, que não correspondia
para o que era ensinado, que não correspondia para o que estava sendo pregado, que não correspondia para a mensagem que estava chegando até eles, que não valorizavam a mensagem que estava chegando até eles. Ou seja, um povo que mesmo a mensagem sendo pregada a eles, eles permaneciam incrédulos, intocáveis por aquela mensagem. É como a pregação de Paulo em Roma. Se você voltar um pouquinho no capítulo 28, Paulo prega em Roma, em Atos agora. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, Paulo vai pregar em Roma. E aí diz assim, no capítulo 28, no versículo 24: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, já continuaram incrédulos. Acharam? Atos 28, 24. Eu vou ler de novo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Então, quando Paulo chega em Roma, quando Paulo vai pregar para os romanos, alguns ficam maravilhados, perplexos, persuadidos pelo o que ele estava dizendo, pelo que ele estava pregando, pela mensagem da cruz, pela via dolorosa. Quando Paulo vai pregar aos romanos, muitos deles se sentem persuadidos, tocados. Muitos deles se sentem admirados. Muitos deles escutam a palavra, a pregação, a mensagem da cruz e são tocados. E se sentem tocados e passam a acreditar. Mas a mensagem também diz que outros, porém, continuaram incrédulos. Então Paulo chega em Roma, ele começa a pregar em Roma. Alguns dão ouvidos, outros já, porém, não dão. Alguns escutam, outros, porém, não fazem caso, não dão crédito ao que ele estava dizendo e continuam incrédulos e permanecem incrédulos. E havia discordância entre eles. Eles despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, e de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas estas palavras, partiram aos judeus, tendo entre si grande contenda. A mensagem que foi pregada, levada até os gentios, eles ouvem a palavra, eles dão ouvido à mensagem. Os judeus, que são aqueles que mais deveriam ter ouvido a palavra, ter escutado a palavra, eles entram em contenda por causa dela. O que isso nos faz entender? O que isso está nos dizendo? Que às vezes um gentil, um pagão, um ímpio, um incrédulo, de repente ele dá mais ouvido à palavra
do que um que se diz cristão que está dentro da igreja. É isso que essa mensagem está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele fala, tomai, pois, conhecimento de que a salvação de Deus foi enviada para os gentios, e eles a ouviram. Mas os judeus ouviram e entraram em contenda. Os judeus ouviram e discordaram. Os judeus ouviram, mas é como se não tivessem ouvido. Entende? E por quê? Porque essa dificuldade toda, a mensagem responde, porque o coração deles se tornou endurecido. Paulo diz que o coração desse povo se tornou endurecido. E eles viam, mas não acreditavam, escutavam, mas não davam ouvidos. Eles se tornaram assim, como nós falávamos há uns dias atrás, inalcançáveis. Inalcançáveis. A gente percebe que naquele tempo a gente já tinha um grupo de pessoas, uma parte das pessoas que haviam endurecido. No tempo de hoje, nos dias de hoje, se naquela época a gente já tinha pessoas de coração endurecido, hoje muito mais, diante de tantos escândalos, diante de tantas decepções, diante de tantas coisas que se passam no mundo, diante de todas as coisas que a gente vê, tudo que acontece, tudo que a gente escuta, o nosso coração endurece. E o nosso coração, ao endurecer, Deus não consegue trabalhar em nós, Deus não consegue trabalhar na nossa vida. Deus não consegue falar conosco, como falávamos aqui há uns dias atrás. O coração de Balaão endureceu a tal ponto que Deus não conseguia mais falar com ele. Deus teve que fazer a mula falar para ele poder ouvir, porque Deus ele não escutava. Quando a pessoa endurece o coração dela, Deus não consegue chegar a ela, Deus não consegue falar com ela, Deus não consegue se conectar a ela. E por causa disso ele não consegue ministrar na vida dela, realizar na vida dela o propósito dele. E quantas são as pessoas que hoje endureceram o coração? Que a mensagem é pregada, mas eles não dão ouvidos. A mensagem é pregada, mas eles não escutam. Como diz Isaías no capítulo 53, e como Paulo repete essa mesma frase em Romanos capítulo 10, que a gente acabou de ler agora. Quando ele diz, Senhor, quem ouviu a nossa pregação? Quem escutou a nossa pregação? A gente pregou e falou e ensinou, mas quem ouviu? Quem foi que escutou? Cadê? Onde estão aqueles que escutaram? Onde estão aqueles que deram ouvidos? E aí a mensagem diz assim, todos os dias eu estendi a mão a um povo rebelde, todos os dias eu estendi a mão a um povo que não me queria, todos os dias eu estendi a mão a um povo que não queria ter compromisso comigo. Todos os dias eu estendi a mão, eu levantei a mão, eu ergui a mão para abençoar um povo que me dava as costas. E aí você vê como Isaías estava frustrado, você vê como Isaías estava de repente ali decepcionado, porque é como num processo de enxugar gelo. Eu não sei se alguma vez você se sentiu assim, um inútil. Eu não sei se alguma vez na sua vida você se sentiu inútil, você se sentiu impotente, incapaz, como se nada do que você fizesse tivesse bom, como se nada do que você fizesse valesse de alguma coisa, como se nada do que você fizesse trouxesse algum resultado. Às vezes você faz e os seus feitos não trazem resultado. Você faz e as suas ações não geram consequências, não produzem resultados. É o que Isaías está dizendo. Senhor,
Quem ouviu a nossa pregação, quem acreditou? É como se eu tivesse pregado para nada, é como se eu tivesse falado para nada, é como se eu tivesse ensinado para nada, é como se nós tivéssemos transmitido a mensagem para nada, porque aonde estão aqueles, como a mensagem está dizendo, nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos escutaram o Evangelho. Aí é o que Isaías está falando: Senhor, eu preguei para quê? Eu ensinei para quê? Porque eles não deram ouvidos. Eu preguei para quê? Porque eles não escutaram. A gente está cheio de pessoas assim hoje, no mundo afora, dentro das igrejas, que não querem escutar, que não querem dar ouvidos, que você prega para ela, você ensina para ela, daqui a pouco ela está desanimada, você prega para ela, você encoraja ela, você transmite a mensagem da cruz para a vida dela, e ela vive desanimada. Você ensina ela sobre perseverança, e ela não aprende sobre perseverança. Você incentiva ela na comunhão dela com Deus, na perseverança dela com o Senhor, mas ela constantemente, ela está esmorecida. A pregação, ela tem um efeito tão poderoso e tão tremendo na tua vida, e é o que as pessoas mais desprezam e têm desprezado. E como eu estava dizendo, nós no mundo hoje nós estamos assim. As pessoas não querem ouvir, ouvem, mas não praticam. Elas ouvem, mas não praticam. Elas ouvem, mas não vivem. Então você entende aí a frustração e a decepção de Isaías, quando ele fala: Senhor, quem ouviu? Senhor, quem acreditou? Quem acreditou? Quem foi que acreditou? Porque a gente pregou, mas é como se não tivesse adiantado muita coisa. A gente ensinou, a gente falou, mas é como se não tivesse adiantado muita coisa. A gente falou e pregou, mas é como se não tivesse feito diferença. Você está entendendo? A gente pregou, ensinou. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O que às vezes é se esforçar tanto e não ver resultado em cima do seu esforço. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O que às vezes é se matar de trabalhar e não ver uma melhora. Você sabe o que é isso? O que é fazer algo, mas não ver resultado em cima do que você está fazendo. Você faz, mas é como se não fizesse diferença. Você faz, mas ninguém nunca reconhece. Você faz, mas é como se você não estivesse fazendo. Você faz, você se esforça, você se empenha, você se doa, você se sacrifica, você se mata, mas sempre estão reclamando. Mas sempre estão reclamando. Você faz, você se empenha, você se esforça, você está ali se doando, e você pensa assim: para quê? Porque não está adiantando de nada. É o que Isaías está dizendo. Quem acreditou na nossa pregação? Para que eu preguei? Para que eu preguei? Quanto, porém, a Israel diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim.
Quer dizer, o que o Paulo está falando aqui no 28. Alguns ouviram e foram tocados, outros, porém, ouviram, mas continuaram incrédulos. Tem gente que ouve, escuta, põe em prática, vive e persevera em cima daquilo ali pro resto da vida dela. E ela vê Deus honrando em cada passo, em cada processo, em cada etapa, em cada momento. Já outros continuam incrédulos. Vêm, mas é como se não vissem. Escutam, mas é como se não escutassem. Por quê? Porque o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram e tardiamente fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quer dizer, se você não ouvir, você não se converte e você também não é curado. Quer dizer, se você não ouvir, se você não colocar em prática, se você não viver, de nada adianta, é tudo em vão. Entende? Então que você não possa ser apenas um ouvinte negligente, mas que você possa ser um operoso praticante. Você venha ouvir a palavra e praticar a palavra, e viver a palavra, e fazer dela tudo na tua vida, e fazer de Deus tudo na tua vida. Coloque isso em prática. Coloque isso em prática na tua vida, em nome de Jesus. Coloque a palavra de Deus em prática na tua vida. O homem que pratica é aquele que edifica a casa sobre a rocha. É aquele que está firme, que está alicerçado, que está bem. O que não pratica é aquele que está com a casa edificada na areia e ele está sujeito, está fácil de cair a qualquer momento. Então que você coloque a palavra de Deus em prática na tua vida e persevere em cima dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deixe que as circunstâncias da vida, os eventos vividos, endureçam seu coração. Não permita que as coisas que você viveu, que você passou, endureçam seu coração. Peça a Deus para quebrantar o seu coração. Ouça a palavra de Deus, ouça a mensagem de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor está te ensinando, está te mostrando. Porque se você não ouve, se você não pratica, você é como um incrédulo. Você ouve, mas você permanece incrédulo. Você ouve, mas a palavra não gera nenhum efeito em você. Porque o coração está duro, porque você vê, mas é como se não estivesse vendo. Você escuta, mas é como se não estivesse escutando. Então peça a Deus hoje para quebrantar o seu coração e a palavra dele possa criar um grande efeito na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus.